possa nos alcançar. O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte trata das causas primárias, não é? A origem de todos nós, de Deus, dos elementos gerais do universo. A segunda parte vai tratar da vida espírita e a vida no mundo espiritual. A terceira parte são leis morais escolhidas por Allan Kardec para uma proposta moral de vida. E a quarta parte vai tratar do nosso destino após a morte, se há o céu, se há o inferno, as consequências morais de algumas atitudes e as suas extensões após a morte. Mas a segunda parte, que estamos trabalhando na noite de hoje, ela está muito bem dividida para que a gente compreenda a questão da relação de nós encarnados com o mundo espiritual ou os desencarnados. É na segunda parte que nós vamos ver algumas perguntas e respostas sobre a mediunidade. Mas antes de chegar a ter esse ponto, Kardec vai tratar de outros temas que vão embasar a nossa compreensão sobre mediunidade. Uma compreensão básica, porque foi necessário uma segunda obra, aprofundando melhor essa segunda parte do Livro dos Espíritos, que é o Livro dos Médiuns. Então, quando a gente vai tratar hoje sobre a transmissão oculta de pensamento, está relacionado com a nossa relação com o mundo espiritual, com os espíritos. Porque todos nós somos médiuns. Não canso de ler isso nas obras de André Luiz, do próprio Allan Kardec, de Joana de Ângeles. Mas foi o André Luiz que deu uma profundidade maior que não poderia ser dada na época de Allan Kardec. Por que não? Porque o advento do eletromagnetismo não era objeto de compreensão como temos hoje. Estava iniciando naquela época as descobertas provenientes do eletromagnetismo. Muitas vezes Kardec usou o termo magnetismo, mas como analogia, porque muitas vezes a gente confunde, não é? As pessoas, por escutar ou ler alguma obra que fala de eletromagnetismo, não percebe que os espíritos estão tratando dessa forma como analogia ao eletromagnetismo no mundo material. Mas é semelhante, para a gente não cair na armadilha de algumas práticas aí que não é espírita, não é? De usar ferramentas materiais, né, para prender as energias negativas das pessoas, pensando que pode atrair com um imã comum, as energias negativas das pessoas. Ou, por acaso, pegar um cristal e acreditar que esse cristal tem uma energia, ou qualquer outro objeto tem energia, para absorver essas energias negativas. Mas esquecem-se de estudar o Espiritismo. O Espiritismo, na sua obra principal, Livro dos Espíritos, é o começo, é a base, é a pedra de toque. Mas Kardec foi muito feliz ao propor que, no decorrer do avanço das descobertas das revelações espíritas, o que a ciência não concordar e comprovar que estamos errados, a gente afasta aquele ponto e continua seguindo. Então, transmissão oculta de pensamento tem muito a ver com o mecanismo mediúnico. Porque uma coisa é mediunidade, mas o que gera a mediunidade é um mecanismo que todos nós temos.
É uma faculdade que todos nós temos. A questão é a gente entender que o livro dos Espíritos não pode ser lido aleatoriamente. Você abrir o livro dos Espíritos, como eu estou com esse aqui, que é um livro para velhos, para pessoas que atingiram uma certa idade como a minha, que precisa de uma letra maior. Aí esse aqui, mesmo com a letra maior, as pessoas preferem usar a cegueira voluntária. Ele lê, mas pratica diferente, porque ele faz de conta que não compreendeu ou não quer compreender. Por quê? Porque vai infligir o que ele acredita que é certo e que é errado, que é da natureza humana, imperfeita, de um mundo de expiações e provas. Por isso que não devemos entregar as nossas escolhas absolutamente aos homens, principalmente na questão do espiritismo. Então a gente tem que entender que existe uma diferença entre sentido e percepção. Calma, a gente vai chegar lá, viu? Eu sei que vocês estão loucos aí para saber como é que a gente se comunica pelo pensamento, né? Eu captei as mentes de vocês aqui agora, ocultamente. Vocês estão doidos aí para conversar, não é? Entre si. Sentido, todos nós temos 5 sentidos básicos. Há muito mais do que 5, não é? Mas temos 5 básicos, principais: visão, olfato, paladar, a minha parte preferida, paladar, audição, né? E tato, é a minha que eu não mais gosto, por causa da minha avó. Ela sempre me deu beliscão quando eu era criança e puxava a minha orelha. Então esses 5 sentidos nós todos temos, mas nem todo mundo tem a mesma percepção do que os seus sentidos levam para seu cérebro. Se eu pegar um copo com água quente e outro com água fria aqui, todos vocês vão vir aqui tocar nos dois, todos vocês vão dizer: essa é quente, esse é frio, por conta dos seus sentidos. Mas se eu colocar um copo aqui de um suco de beterraba e um suco de laranja bem docinha e um suco de jiló bem amargo, vai ter pessoas que vão ter percepções diferentes. Todos vão usar o mesmo sentido, mas vai interpretar de maneira diferente. Algumas pessoas vão gostar do suco de laranja, outros não. Alguns vão gostar do suco de jiló, outros não. Então, o sentido, o paladar, que vocês vão usar é o mesmo. A interpretação que o seu sentido levou ao seu cérebro é percepção. Então, na questão da mediunidade, do mecanismo da mediunidade, é o mesmo da transmissão oculta de pensamento, uma espécie de telepatia. Vocês têm, eu tenho, todos nós temos esse sentido, que podemos chamar de faculdade, mas nem todo mundo vai conseguir perceber de maneira igual, vão perceber de maneira diferente. Então eu posso estar aqui falando para vocês aqui nesse momento, mas as palavras articuladas é pouco para passar o que eu estou pensando aqui agora. Se eu tentar escrever o que eu estou pensando aqui, por mais que eu construa um livro dessa magnitude aqui, não vou estar passando para vocês tudo que o meu pensamento está querendo passar, porque é pouco. Mas o pensamento, ele se origina principalmente do nosso arquivo mental. Se eu estudei para passar para vocês o conteúdo da noite de hoje, eu vou provavelmente, com esse estudo, passar
algo para vocês nas palavras articuladas, mas minha mente está muito mais rápida do que as palavras. Está gerando, produzindo, gerando, gerador, dínamo, gerando, semelhante a uma usina elétrica, né? Que gera energia para que as nossas lâmpadas estejam acesas. Então, nossa mente é um gerador, é um dínamo, e ele vai gerar aquilo que nós temos arquivado. Por muitas encarnações, não só essa, não só pelos estudos que fazemos na atualidade, mas também por outros conhecimentos que estão arquivados em nós, que muitas vezes não estão sendo percebidos pelo nosso consciente. Nós o temos, mas não percebemos. Então, o que faz mais das vezes impedir que a gente acesse esse arquivo é o corpo físico, que limita a faculdade de percepção do espírito que somos nós. Nós estamos usando um escafandro grosso que limita as nossas percepções e limita também os nossos sentidos, porque o espírito tem mais sentidos do que o corpo biológico. Mas apesar de estarmos presos num corpo biológico que limita, o espírito não perde esses sentidos. Ele não perde esses sentidos. Ele capta tudo o que está aqui, esses sentidos espirituais, que o corpo físico biológico não consegue. Ele não consegue. Por exemplo, o meu sentido espiritual, ele consegue perceber o que está embaixo desse púlpito, mas eu não consigo. Como é que ele consegue isso? Ele consegue porque esses sentidos são irradiantes. Irradiantes. Eles não são algo como o sentido biológico, que precisa de experimentar, não é? Ele simplesmente irradia, atravessa esse púlpito e percebe o que está aqui desse lado. Mas o meu corpo físico não permite que eu perceba que isso está acontecendo. E o meu espírito está arquivando tudo aqui. Se eu desencarnar, daqui a 1000 anos, se eu quiser me lembrar desse salão aqui, desse momento, está tudo arquivado. Se eu fizer uma volta ao passado mental, todos esses detalhes daqui estão arquivados. Eu vou construir mentalmente tudo. E há equipamentos no mundo espiritual que conseguem, semelhante ao que nós estamos vendo aí na realidade aumentada, ou realidade virtual. Você bota um óculos e vê paredes, tudinho, não é? Mas isso vem de uma fonte externa, mas já está nas obras, na literatura espírita de André Luiz, que isso pode ser construído através de induções mentais de outros espíritos, que faz com que você veja tudo em tela, em panorâmica, semelhante a uma realidade virtual. Como se se mergulhasse na sua própria memória, ela criasse uma realidade virtual, mas que foi real no passado. E onde foi captado todos esses detalhes? Os sentidos espirituais. Os físicos não, mas os espirituais estão ativos. Então ele irradia e capta tudo. Só enxergamos porque há uma irradiação luminosa aqui, que faz com que as nossas pupilas sejam impregnadas, né, por essa luz, por esses fótons, que fere o nervo óptico. E o nervo óptico transfere para o cérebro para ele perceber. Muitos de vocês estão olhando para mim e, se vocês tiverem uma percepção boa, vão certamente ver que eu sou muito lindo. Lindo.
olhos azuis, corpo sarado, né? Se tiverem percepção boa. Se tiverem uma percepção ruim, vão achar que eu sou feio, baixinho, magro, sem cabelo, né? Então, a percepção difere do sentido. Então, quando estamos aqui nesse salão, nós estamos pensando, não pensaram? O tempo todo. É a única liberdade absoluta que a gente tem. Sabiam disso? É de pensar. Pode pensar o que quiser. Deus não vai, de forma nenhuma, obstar o nosso pensamento. Se estamos lúcidos, pensamos, vai embora. Mas nós, quando pensamos, irradiamos esse pensamento para todos os lados. Se for um pensamento contínuo, repetitivo, essa irradiação vai mais longe. Se for uma coisa rápida assim, né? Coisa rapidinha, você está no trânsito e passa alguém assim e lhe fecha, não é? Você não vai carregar essa mágoa para o resto da vida, né? O cara lhe fechou no trânsito, mas você dá aquele elogio, né? Vá com Deus, eu sou espírita, viu? Vá com Deus, que um poste lhe atinja, para que você não atinja ninguém. O bom espírita, não é? Ele irradia esses bons pensamentos. Mas se você ficar o dia todo pensando no cara que lhe fechou, essa irradiação vai longe. E as pessoas podem captar o seu pensamento. Captar. Nós temos essa faculdade também de captar esses pensamentos. De maneira oculta. De maneira oculta. E vamos, de alguma forma, pegar essa ideia do trânsito. E as pessoas estão dirigindo e passaram por algum tipo de desconforto ao dirigir com outro passageiro ou com um motorista, dependendo do que você está fazendo no seu veículo. E você emite também esse mesmo pensamento de trânsito, desconfortável, e irradia. Todos esses pensamentos vão ter uma característica em comum. Não são iguais, mas têm uma propriedade em comum, que foi no trânsito. Que foi no trânsito. Então, essa propriedade faz com que esses pensamentos se unam por essa característica, que foi no trânsito. Então, você cria sem perceber, mas você criou pelo seu pensamento magoado com o que lhe fechou. Você se une a outros pensamentos e cria um circuito mediúnico. Um circuito mediúnico. Porque o mecanismo é o mesmo. De quando a gente entra numa sala de reunião mediúnica, se juntam em pensamento, numa mesma ideia de receber espírito, doutrinar. Existe ali uma mesma característica, uma mesma propriedade entre todos que estão na reunião mediúnica, criando os pensamentos que se unem e que se ajudam, criando aí esse circuito mediúnico, que não tem nada a ver com eletromagnetismo. Não vão dar choque nos médios durante a reunião mediúnica, que não vai funcionar. É mental, é semelhante, é análogo. Então, cria-se ali um circuito com propriedades semelhantes, não iguais, mas semelhantes. E isso potencializa o pensamento de cada um. E se estamos magoados, há essa característica de mágoa, trânsito, vai criar ali um foco de energia negativa. Isso mesmo. Nós criamos uma energia e ela fica ali,
no ambiente. Porque André Luiz vai dizer no livro Mecanismo da Mediunidade que pensamento é matéria. Por isso, porque o pensamento, ele atua na matéria cósmica universal que estamos aqui nesse momento mergulhados. Nós alteramos. E se juntar mais gente com mágoa de alguma coisa, com características parecidas e semelhantes, nós potencializamos e criamos uma matéria, uma energia, que é pensamento. Aí todo mundo vai para casa, chega em casa, o menino lhe abraça, aí você corta essa ligação mental. Aí você esquece. O bom espírito, ele vai fazer uma prece, não vai deixar que essa mágoa vá em frente. Um bom cristão, não só espírita, ele vai reconhecer isso e vai quebrar. Agora imagine, tomando como exemplo essa questão do trânsito, vou fazer aqui uma pequena pesquisa, né, entre vocês. Quem já se abusou no trânsito? Levante a mão. Gente, eu não pensava que era isso tudo, não. Vejam que circuito mediúnico, abuso do trânsito, nós criamos. Mas graças a Deus aí a gente tem algo que faz a gente esquecer e corta esse circuito mediúnico. Então, essa transmissão de pensamento se dá dessa forma, em qualquer tipo. Agora imagine se todos nós fizéssemos como na coluna Nosso Lar. Quando dá 17h30, 18 horas, né? Dependendo da época do ano, né? Que o sol começa a se pôr, todos da cidade, Nosso Lar, param para fazer uma prece, a oração coletiva. Quem já leu? Vocês já viram algo parecido em alguma cidade de 1 milhão de habitantes? A cidade lá, na época dos anos 30, tinha 1 milhão de habitantes. Nos anos 30, quantos espíritas estavam lá desencarnados? Já pensaram nisso? Acho que ninguém, quase ninguém. Espírita que teve contato com o espiritismo de Allan Kardec, da codificação kardeciana. Não espírita porque descobriu a realidade do mundo espiritual. Não. E todos parava tudo. E chovia, né? Energias vindo do alto, que caía sobre o corpo espiritual de todos lá e trazia um bem-estar imenso. André Luiz estava em cima de uma cama, com uma ferida no abdômen, no seu corpo espiritual. Não conseguia se levantar. Sabe aquele pós-cirúrgico, né? Que a pessoa se levanta, o médico tem que se levantar. Aí você se levanta já querendo desmaiar, querendo apagar. Aí André Luiz disse, eu quero participar da prece. Aí saiu se arrastando, né? Seguraram ele de um lado para o outro. Quando ele sentiu aquelas energias caindo sobre ele, ele fez até marinheiro, gente. Não está no livro não, mas eu fiquei imaginando, né? Pulou, saltou. Eu digo, agora eu estou bom. Que coisa maravilhosa. Foi ali um circuito mediúnico, criado com ondas mentais de todos que estão ali, que propiciaram energias que criaram saúde no André Luiz. Aí disse, já estou bom, aí voltou para a cama, no outro dia de manhã tentou se levantar, não conseguiu. Por quê? Cortou os laços. Ele não estava adaptado ao mundo espiritual. A mente dele ainda estava gerando outras coisas, ligada ao mundo material. Mas, se ele ficou lá no Nosso Lar, se adaptando a esse tipo de energia e gerando novas mentalizações, esse corte nesse circuito mediúnico não se deu mais. E ele se tornou um cidadão da cidade Nosso Lar. Imagine se isso ocorresse no nosso planeta, hein? Isso não ocorre no mundo espiritual com todos os desencarnados, não. É um fato ainda menor
no mundo de expiações e provas. Então, nossas mentes é um dínamo que gera e irradia essas propriedades, e se o espírito estiver encarnado ou desencarnado, ele consegue, com os sentidos espirituais, captar esses pensamentos. Ele capta, porque estamos irradiando. Ninguém para de pensar, até quando está dormindo, sonha, não é? Sonha. Se você botar um aparelho para medir, né, as ondas elétricas do nosso cérebro, que é bem baixinha, mas é perceptível por aparelho, você vai ver que está. E aqueles que se desprendem do corpo, porque estamos na área da emancipação da alma, se desprendem durante o sono, o espírito continua pensando e agindo e falando, e transfere para o corpo, mas nem sempre o corpo percebe. Então, a faculdade de pensar, todos nós temos também a de captar. Por isso nós todos somos médiuns. O maior indutor educacional da infância se chama família, lar. Os nossos crianças na fase infantil se tornam médiuns dos pais. Olha o termo. Médiuns dos pais. Por quê? Porque ele capta os pensamentos dos pais, capta as atitudes dos pais e quer repetir. Ele repete automaticamente. Pode notar. Ele quer repetir o que a mãe faz, o que o pai faz. E como temos ondas mentais, né, muitas vezes nossos pensamentos chegam até os nossos filhos, eles captam pelo espírito, não conseguem perceber pelo cérebro biológico, e isso induz nele alguns comportamentos. Ele não passa a ser um médium dos pais? Esse termo médium dos pais é de André Luiz, viu? Eu não estou inventando aqui esses termos, não. Do livro Mecanismo da Mediunidade. Veja a gravidade dos nossos pensamentos. Quando Jesus disse assim, que nós pecamos pelo pensamento, ele não estava criando algo que não existisse. Porque muitas vezes nós somos vítimas dos nossos pensamentos e somos punidos pelos nossos pensamentos, por nos ligarmos em circuitos mediúnicos de pensamentos afins, quando estamos com pensamentos negativos. Por isso que os espíritos lembram Jesus. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, mestre, lá no Planalto da Judéia, a gente precisa orar. Se Deus sabe das nossas necessidades, do nosso futuro, do que precisamos, por que há de orar? Aí Jesus, observando aquelas faces expectantes, olhou-os, fiquei pensando assim, em os bichinhos, ainda estão numa fase evolutiva infantil. Mas, mestre, se precisa orar, ensina-nos a orar. Aí ele ofertou o Pai Nosso. Se não houvesse a necessidade de orar, Jesus tinha dito. Concordam? Se não tivesse, não precisa orar não, basta fazer o bem. Precisa. Porque nós, no momento da oração, nós ligamos-nos em pensamento a esse circuito. Tem vários circuitos. Circuitos alcoólatras, circuitos drogadição, circuitos, tudo mental. Amor,
circuito caridade, circuito fraternidade. A oração vai nos ligar. E nós vamos receber essas percepções. Entre encarnados e desencarnados, nós vamos nos conectar. Oração não é apenas uma prática religiosa, é a conexão com as mentes elevadas, muitas vezes divinas. Então, quando pensamos, e eu não vou propor a ninguém aqui sempre um bom pensamento, porque somos ainda os espíritos que temos um subconsciente ainda descontrolado. E esse subconsciente nos domina mais do que o nosso consciente. O nosso consciente só faz uma única tarefa, o nosso consciente: registrar tudo o que nós passamos. Quem julga é o nosso subconsciente, as nossas escolhas. E a gente não percebe isso, não percebe, de forma nenhuma. Eu tenho uma amiga espírita, para vocês compreenderem mais essa força do subconsciente, e ela trabalhava reunião mediúnica, trabalhadora numa casa espírita, participava de estudo. Só comigo ela passou mais de 5 anos estudando. Até que um dia ela chegou para mim, antes do estudo, sentou-se ao meu lado, o pessoal ainda não tinha chegado, né, o grupo. Aí abriu a bolsa, aí tirou um cristal desse tamanho, gente. Desse tamanho um cristal. Aí perguntou, ela já sabia. Esse cristal tem poder? Eu disse, o cristal? Mas se você acreditar que ele tem, ele passa a lhe controlar. Se você acredita que esse cristal tem poder, ele passa a lhe controlar. Mas o cristal não tem nenhuma força sobre o seu livre-arbítrio. É você, é o seu subconsciente. Então eu tenho que jogar fora esse cristal? Não, eu adoro cristal, quer me dar de presente? Aí ela fez, não, o impulso. Eu não consigo me desvencilhar desse cristal. Então se agarra a ele, mas com a consciência de que ele não controla a sua vida, nem determina a sua vida, nem as estrelas, nem as cartas, nem as roupas, nem nada exterior. Nada exterior vai mudar o seu destino. Quem muda seu destino é o seu subconsciente. O subconsciente está arquivado todas as nossas reencarnações, todos os nossos erros, virtude, tudo. O problema é que a gente não tem muita virtude. Porque quando a gente desenvolve a virtude, essa virtude vai para o superconsciente. Quando conquista mesmo, vai para lá e não sai mais. Mas se você diz assim, eu não acredito que esse cristal determina meu futuro. Não acredito. Mas não se separa dele, você não desenvolveu essa crença. Tanto que ela escondia na bolsa. Também não sei se ela se desfez dele. Já desencarnou. Mas a força do nosso subconsciente é tão maior que atua no nosso pensamento. Atua no nosso pensamento. E as pessoas não se controlam. Não se controlam. E capta nessas ondas mentais outras ondas mentais afins. Por exemplo, a fofoqueira. Uma pessoa fofoqueira, ela não consegue, não aguenta, não suporta se ela não transmitir para alguém. É algo incontrolável. Ela fica assim, se eu contar para você um segredo, você não conta a ninguém, pronto. Ou ela desencarna do infarto, ou ela conta a alguém. E tem aqueles que captam as mentalizações
de desgraça. E gosta de propagar essas desgraças. Tem até grupos nos WhatsApp, só para mostrar desgraça. Eu tenho uma pessoa da minha família, que ela vive, parece uma antena, não vou dizer o programa, né? Vocês sabem qual é o programa, que capta esse programa, mas ela não percebe que ligou-se a um circuito mental, do mesmo mecanismo do circuito mediúnico, que não deixa ela se desvencilhar, sair desse circuito. Está presa. Mas é seu subconsciente que gosta disso. E ela arquivando mais porcaria no seu subconsciente. Aí que facilita mais ainda a dificuldade dela sair desse circuito. Tem que fazer terapia, talvez tenha que reencarnar com sofrimento, talvez se reencarne com problema nas cordas vocais, né? Porque tem pessoas, gente, que vai desencarnar e o enterro vai 2 caixão. Um para a língua e outro para o corpo. Vai 2 caixão. Não sei se formaram um caixão aí com a que possa. Eu estava num jantar, num almoço, tinha inaugurado um restaurante. Como eu falei, meu sentido mais preferido é o paladar, né? E eu fui experimentar esse restaurante. Esse restaurante, gente, tinha uma mesa assim, você passava na fila, e no caminho da fila tinha as mesas, você ia colocando as coisas. Eu sempre passava do meu orçamento, que era coisa tão bonita, né? A gente come com os olhos, né? Aí eu passei tudinho. Aí tinha uma senhora assim, mais ou menos desse tamanho, ela me deu um empurrão. Eu tinha comprado uma camisa, na época tinha uma moda, camisa estampada, não sei se você se lembra dessa moda, as camisa masculina florida, né? Tudinho. Aí eu tinha comprado essa camisa, fui para o trabalho com ela, né? Para fazer inveja a meus colegas. Aí na hora do almoço eu vou lá, para todo mundo ver minha camisa. Aí entrei, aí ela me deu um empurrão assim, furou a fila. Mas eu olhei para ela, gente, sabe aquela senhorinha simpática, né? Que chama a atenção da gente. Eu digo, passe, minha senhora, passe. Uma coisa. Aí eu disse, Jesus, olha que coisa. Eu queria chegar nessa idade, né? Com esse rosto, esse carinho, esse jeito. Apesar da peruca dela, né? Uma peruca daquelas que quando você mexe a sobrancelha, a peruca sobe e desce, né? Não era daquelas perucas tradicionais, mas ela passava uma simpatia para mim enorme, né? Só que ela pegava uma coisa aqui, aí voltava por trás de mim, pegava outra coisa aqui, outra por lá. Aí eu, mais na frente, ela passa de novo e me empurra. Aí tinha uma galinha de cabidela. E eu encostei minha camisa na galinha de cabidela, a molho pardo, viu? Algumas pessoas chamam de molho pardo. Aí molhou minha camisa. Eu já olhei para ela, meus sentidos eram o mesmo, mas minha percepção foi outra. Já olhei para ela, ela não era tão bonita assim, não era tão simpática. Não era, porque eu disse, Jesus, ela já viveu muito, Jesus. Veja como é a percepção. Veja, senhora, olha, ela está atrapalhando, está... Veja, e ela está sendo, olha, veja os meus pensamentos, Jesus, passando para ela agora. Ela vai estar melhor no plano espiritual. Aí ela furou a fila novamente, pagou na balança, não é? Self-service, e eu observei de longe. Era um restaurante aqui em Caruaru, que era uma antiga residência. Aí as salas e os quartos viraram locais para a gente, e eu a acompanhei para ela ir para um local, para um cômodo, e eu ir para o outro, porque eu estava com um certo sentido. Eu digo, olha, eu adoro galinha de cabidela, quanto bem feita. E ela entrou num cômodo, e eu corri para um bem distante, e me sentei lá. Eu, quando estou comendo, eu entro em transe. Não é um transe mediúnico, é um transe estomacal. E eu gosto de sentir, usar todos os meus sentidos, o paladar, né? A audição, quando você chupa aquele ossinho, né? Faz aquele barulhinho. Eu uso todos os meus sentidos. Sentei-me com as minhas costas na parede, para que ninguém, porque tem aquela coisa que o pessoal quer passar, né?
Você comendo e puxa a cadeira. Eu digo, pronto, estou protegido. Quando eu estava na coxinha da asa, né, que eu deixei o pescoço por fim, eu sempre deixo o pescoço por fim. Aí eu levo um empurrão nas costas. Quando eu olho, era ela. Era aquela senhora. Ela me deu um empurrão, gente. Eu não sei como é que se passa. Houve um fenômeno de mediúnico ali, porque ela passou num local que não poderia passar, mas ela conseguiu me espremer na mesa e passou e me sentou-se na minha frente, assim, na mesa. E eu fiz de conta que não estava lá, ela. Nem eu, nem ela. Continuei. Aí ela olhava para mim e dizia, o senhor viu? E eu com a cabeça baixa. O senhor não viu, não? E eu com a cabeça baixa. Até que ela, o senhor não viu, não? Aí eu digo, viu o que, minha senhora? Meu filho, um acidente ali em Gravatá. Olhe, o ônibus bateu numa moto. A cabeça da mulher voou para um lado. O corpo voou para o outro. Sangue para todo. Eu nunca vi tanto sangue. Eu olhei para a minha galinha de gabidela. Olhei para ela. Disse, meu Deus do céu. O que é isso? Tirei o ossinho. Botei no prato. E a senhora estava onde para ver isso? Estava dentro do ônibus. Eu digo, mas como? Porque o ônibus da empresa aqui de Caruaru, a janela é fechada. Eu fiquei imaginando, porque esse povo maledicente de fofoca, alguém segurou nas pernas dela, que ela era pequenininha, fiquei imaginando, né, meu pensamento, e botou ela com a cabeça do lado de fora na janela, porque ela descreveu o acidente perfeitamente. E ela só ia sossegar quando encontrasse alguém para contar. Mas Jesus poderia ter escolhido outro, né? Me colocou nessa batata quente. Não preciso dizer que o pescoço eu deixei, né? Não comi mais. Até hoje eu tenho receio de comer galinha de cabidela. Quando lembro, sai do inconsciente, lembro da pobrezinha. Deus atenta, tomara que tenha desencarnado. Então, me levantei, fui-me embora e olhei para trás, que eu olhei para ela, uma jovenzinha sentou do lado dela, ela fez, você viu? Conectada, totalmente conectada. E ela não vai ter condições de se desconectar, porque ela alimenta essa conexão de pensamento, sempre. Então nós, muitas vezes estamos juntos aqui, e o Espírito diz assim, às vezes a gente capta o pensamento do outro, principalmente quando a gente convive muito com a pessoa, os cônjuges, por exemplo, ou em grupo de estudos, que a gente está sempre convivendo. Isso acontece muito comigo. Está estudando um tema, e uma pessoa está falando, e eu me lembro de alguma coisa, e a pessoa vai lá e relata o que eu estava em pensamento. Isso ocorre muito, por conta dessas ondas mentais que nós emanamos, que nós irradiamos. E dependendo da percepção, nós temos essa faculdade, que é a mesma da mediunidade, o mesmo mecanismo, nós captamos entre os encarnados. É assim que se dá a comunicação mediúnica, é uma espécie de telepatia. É dessa forma. Então, se é uma faculdade que nós temos que zelar por ela, né? Porque Allan Kardec aqui, são apenas 3 perguntas, gente. Pode se comunicar, a gente despertos como estamos aqui, pensamento, a gente não se encontra encerrado no corpo. Por que não encerrado? Porque o perispírito não é algo que está preso, é uma energia que toda matéria é energia condensada, umas mais, outras menos. O perispírito é de uma matéria quintessenciada, ou seja, não é desse mundo transcendente, mas que se irradia. E essa irradiação do perispírito não é algo concentrado, apesar de haver algo do perispírito que é concentrado.
Mas ele não é só aquilo concentrado. Na ciência o pessoal chama de condensado. Ele há um campo irradiando que pode ser, dependendo da sua percepção, que o sentido está ali, dependendo da sua percepção, você capta. André Luiz chega a falar no livro Mecanismo da Mediunidade, para vocês entenderem como essa irradiação, essa transmissão se dá. Um aluno, um professor, dando uma aula sobre um determinado tema, ele usa a palavra articulada. Mas se o aluno estiver bem atento, o aluno vai captar as ondas mentais do professor, que vai transmitir para ele conhecimentos que ele não usou na palavra articulada. E eu já vi isso acontecer. Eu estudei com um amigo, que até hoje eu tenho raiva dele, porque ele não escrevia, ele não estudava, ele só assistia a aula. Eu passava noites, virando noite, estudando, e tirava nota 5, 6, ele tirava 10. Nessa época eu não era um bom espírita, eu tinha uma revolta contra Deus, eu dizia, por que ele, não eu? Ele simplesmente ficava atento à aula. Ele tinha um irmão na mesma sala comigo, o irmão com caderno. O irmão terminava o período, quando terminava o período, o irmão tinha 10 cadernos escritos. E ele não escrevia nada, nem caderno ele tinha. E ele dizia assim, quando eu tenho alguma dúvida, eu pego o caderno do meu irmão naquele ponto que eu acho que não prestei atenção. E tirava notas altíssimas. Porque ele captava do professor. E como temos um subconsciente, esse subconsciente auxilia, provavelmente ele tinha esse conhecimento do passado, não foi algo que ele adquiriu no presente, ele adquiriu no passado, e ele, ao prestar atenção ao professor, despertava esse conhecimento do subconsciente, que ele tinha adquirido em outra vida. E vinha para o consciente, ele compreendia tudo. E eu que pensava que eu tinha sido, assim, uma reencarnação de Albert Einstein. Pobre de Edson. Então, pensamento é irradiante, então todos nós podemos captar. Só que não é aquela imagem que a gente vê, né, nos filmes, nos livros, de que a pessoa conversa com o outro. André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu, vai perceber uma comunicação do ministro Clarencio. Entre a Terra e o Céu é uma obra do espírito André Luiz, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. E eles estavam atendendo a Odila. A Odila era uma mãe obsessora do lar, ela tinha desencarnado, não queria uma nova mulher no lar e passou a perseguir, obsidiar a mulher que tomou seu lugar lá na sua residência. Mas foi doutrinada, foi levada até um posto de socorro, e na conversação está o ministro Clarencio e uma mulher, uma senhora do plano espiritual. E André Luiz, naquela discussão, André Luiz olha para Clarencio, olha para a mulher e percebe que eles estavam se comunicando por pensamento. Por quê? Porque o corpo não existia mais. E a mente deles também não estava ligado à matéria, porque a gente às vezes desencarna e continua vinculado à Terra. E não consegue usar esse sentido, não consegue perceber esse sentido. Então eles se comunicaram em pensamento, mas isso é incomum no nosso mundo e no mundo espiritual. A grande massa no mundo espiritual não consegue isso. A grande massa não consegue. Consegue o que estamos analisando aqui. Uma coisa ou outra vem no nosso pensamento, uma ideia, muitas ideias vêm através do pensamento que está ao nosso lado. Muitas ideias. Nós é que não percebemos e nem nos preocupamos em desenvolver essa faculdade. Ficamos presos às coisas daqui da Terra.
Mas o desenvolvimento dessa faculdade, principalmente para nos conectar aos bons pensamentos, que não existe só pensamentos ruins, nem todo mundo no nosso planeta mantém um pensamento negativo permanentemente, a não ser os enfermos. Nós estamos em altos e baixos, não conseguimos ainda, mas nunca estamos somente no pensamento negativo. Estamos sempre emitindo ondas mentais positivas e passíveis de serem captadas. Então, quando nessa análise que trazemos para vocês aqui, vocês lembrarem, vejam a importância da oração para o desenvolvimento das nossas ondas mentais melhores, captando ondas mentais semelhantes da oração, mas também buscar o desenvolvimento, aproveitar essa experiência reencarnatória para, através do consciente, começar a jogar virtudes para o nosso subconsciente, porque estamos numa história humana muito triste do passado, de crueldade, de crimes, de imperfeições mil. E estamos com uma certa lucidez nesse momento da humanidade. E essa lucidez é importante a gente aproveitar, principalmente com esse conhecimento espírita que a gente tem aqui, e usá-la para o nosso bem-estar. Então, boas leituras. Vamos pensar, eu não falei que a gente é um dínamo, um gerador? O gerador precisa de uma fonte, uma matéria-prima. Então, vamos pensar assim, nossa mente é uma fábrica. E uma fábrica precisa de matéria-prima. Porque se você tem uma fábrica de queijo e pega um leite azedo, vai sair um queijo bom? Pensamento, gente, é o queijo. A fábrica de queijo gera um pensamento chamado queijo. Se você botar uma matéria-prima ruim, vai sair um queijo ruim. Se você colocar coisas ruins no seu pensamento, como essa senhora que estragou meu paladar, você vai construir coisas ruins, mentalizações ruins. Você entra num circuito que não vai ser mais permitido no mundo de regeneração. Certos circuitos mentais não vai ser mais possível. Então a gente tem que se habituar e mudar isso o máximo possível. Então, boas leituras. Você é um profissional de alguma área, leituras nessa área que capacite sua competência na área. Espiritualidade não é só pensar em religião, tem um aspecto também intelectual. Você é um bom profissional, você está fazendo uma caridade para a humanidade, você sendo um bom profissional, em qualquer área. Então jogue coisas boas, leituras edificantes. Não vá maratonar um filme, hoje o termo é maratonar, né? Veja só, um filme de violência. Quando você está assistindo esses filmes, você está se conectando às ondas mentais que circulam por toda parte, diz Emmanuel. Circula por toda parte e ninguém pode impedir isso. As ondas eletromagnéticas podem ser impedidas pela gaiola de Faraday. Então, se eu quiser que os sinais de celular não cheguem aqui, coloca uma gaiola de metal aqui, uma gaiola de metal aterrada no chão. As ondas não passam e o sinal fica bloqueado. Então, as ondas eletromagnéticas nós podemos bloquear, as mentais não, a não ser pela nossa própria sintonia. Se você não se conecta com certo tipo de onda negativa, não tem quem faça você se conectar, porque suas ondas mentais são elevadas. Prática no bem gera uma onda mental, gera um circuito mediúnico nas pessoas que estão agradecidas naquele momento, e você que está feliz em fazer o bem. Cria-se ali um circuito mediúnico que o Espírito Joana de Ângeles diz o seguinte: gera um mecanismo no nosso circuito biológico que causa bem-estar e saúde ao nosso organismo.
Não vai nos livrar das expiações, mas causa bem-estar. É um mecanismo que existe na prática do bem. Tudo isso proveniente das nossas ondas mentais. Por isso Jesus, o nosso guia e verdadeiro modelo de homem, o homem mais perfeito que Deus ofertou à humanidade para que a gente possa seguir. Não há outro. Ele se preocupou com as nossas mentalizações, né? E muitas vezes revelava a questão da fé. A fé, ela é também um efeito da nossa mente, da mentalização. Então, vamos colocar uma matéria-prima, se desprender dessas coisas do passado. Estamos no século 21, das coisas exteriores, de objetos, de não sei o que, de estrela, de... Eu sou Deus. Comece a acreditar nisso. Olhe para o espelho todos os dias e diga assim: eu sou Deus. Eu posso fazer o que Jesus fez e muito mais. Agora, como eu faço para fazer o que Jesus faz? Segui-lo. E o reino de Deus está fora? Está onde o reino de Deus que Jesus ofertou? Depende da nossa percepção. E a nossa percepção está dependendo do que está aqui dentro. Por isso que Jesus disse que o reino de Deus está aqui dentro. Jesus nos via como espírito puro, ele nos via todos nós como anjos, como deuses. Mas a gente olha para o outro e diz assim: olha, lá vai o fofoqueiro, a fofoqueira. Ele vê o que a gente vai ser no futuro. E a gente não acredita que vai ser anjo no amanhã. Acreditem, todos nós um dia seremos anjos. Vamos acreditar nisso, gente. Que um dia todos nós seremos anjos, mas temos que trabalhar para que isso ocorra. Não cai do céu. Então, que a paz do Mestre Jesus e o pensamento, as palavras e a atitude de todos nós reflitam o pensamento do Cristo. Que assim seja.